Almas queridas, que bom poder revê-los mais uma vez. Já estávamos com saudade. Faz tempo que a gente não vem aqui, né? Estamos felizes de vê-los em paz e harmonia, em uma noite especial para nós, né? Praticamente o nosso expositor determinou a vinda dele aqui hoje, né? E eu gostei disso, obviamente, né? O Jorge já há tempo queria vir, conseguimos agora conciliar as coisas. Antes que nós passamos a palavra ao Jorge, nós vamos pedir, temos a honra também de ter conosco hoje o nosso querido presidente da regional, e ele tem alguns recados para nos passar. Geralmente eu sou seu porta-voz, mas hoje ele está aqui em loco, e nada melhor do que ele mesmo para nos projetar os próximos dias de vivência na nossa regional. Vamos ouvir o nosso Claudimir, né? Boa noite a todos, uma alegria rever os amigos de Santa Teresa, e eu vim aqui especialmente hoje acompanhando o Jorge e o Vanim para convidá-los para eventos importantíssimos que vão acontecer na nossa região nos próximos 30 dias. Começado a semana que vem, na quinta-feira, nós teremos o Dr. Haroldo Dutra Dias em Cascavel. Na quarta-feira ele fala em Foz do Iguaçu, no Hotel Foz do Iguaçu, e aqui na quinta-feira ele fala no Anfiteatro Emir Sfer, que fica no Centro de Eventos de Cascavel. A palestra será às 20 horas. Para nós é uma alegria muito grande, porque é a primeira vez que o Dr. Haroldo fala em Cascavel. Ele já esteve na região uma vez, fez uma palestra em Toledo, mas em Cascavel é a primeira vez. E eu creio que todos aqui já ouviram falar dele. No YouTube, na TVC, nós encontramos uma infinidade de palestras dele, de seminários, tem muitos DVDs publicados. Ele também é o fundador do SER, uma organização sócio-espiritual não lucrativa, com trabalho intenso de divulgação do Espiritismo e com trabalho intenso de divulgação também de estudos bíblicos, notadamente o Novo Testamento. Ele é conhecedor de grego, aramaico, hebraico, francês. Tem especialização em paleografia, que é o estudo das escritas antigas, e ele traduziu o Novo Testamento dos textos críticos gregos mais antigos, que foi publicado inicialmente pela editora do Conselho Espírita Internacional e agora foi reeditado pela editora da Federação Espírita Brasileira. Ele também tem um livro publicado pela editora da Federação Espírita do Paraná, chamado Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. Um estudo muito interessante, porque ele analisa as parábolas considerando a realidade linguística e cultural da época de Jesus. O que significava aquelas histórias, é bem interessante. Esse senhor vai estar conosco na quinta-feira. Então, nós não podemos perder a oportunidade de ir assisti-lo. O auditório lá tem 738 lugares. Nós imaginamos que talvez ele não comporte todo mundo. Então a gente aconselha, chegue um pouquinho antes, umas 7h30, para garantir um lugar bem confortável lá, né? Depois, no dia 6, daí na sequência, ele faz a palestra na quinta-feira, na sexta de manhã ele embarca para Curitiba, porque no final de semana, um grande evento do Movimento Espírita Paranaense, a 16ª Conferência Estadual Espírita. Palestra de abertura na sexta-feira à noite é do Divaldo Pereira Franco. Ao longo do sábado nós temos diversos seminários com o Dr. Alberto Almeida, com o Dr. Haroldo Dutra Dias e com o Divaldo Pereira Franco. Sábado à noite uma palestra do Alberto Almeida. No domingo pela manhã mais seminários e o encerramento ali entre 12 e 13 horas encerra a conferência no domingo. Essa conferência, para quem quiser ir, nós temos uma equipe na SEAC coordenada pela Mardarete. Nós fretamos um ônibus de 56 lugares, reservamos hospedagem no Recanto Lins de Vasconcelos, que é um centro de treinamento da Federação Espírita lá em Balsa Nova, na entrada ali. Então a pessoa vai pagar só o ônibus, que como conseguimos um desconto, sai por R$ 65 se a gente conseguir lotar ele. Tem 18 vagas ainda. Então quem quiser ir vai pagar os R$ 65 mais a alimentação. A hospedagem vai ser por conta da federação lá, né? O ônibus hospeda, leva do recanto até no evento, fica o dia inteiro, à noite, na hora de vir embora, traz novamente para dormir e assim por diante. Depois traz de volta a Cascavel. Se alguém tiver interesse, fala comigo na rota que eu deixo o telefone da Mardarete, o e-mail para vocês fazerem contato.
Mas digamos que vocês falam assim, nós não vamos poder ir lá, que pena. Não tem problema. Vocês podem ir em Cascavel assistir na SEAC. A SEAC montou uma estrutura, Sociedade Espírita Amor e Caridade, montou uma estrutura para transmitir pela internet. Aliás, para receber pela internet e projetar no telão. A TVC e também a Rádio Boa Nova, elas vão transmitir pela internet, então qualquer casa pode fazer isso. Mas se você fala assim, não posso ir lá na SEAC, não tem problema. Senta lá no calorzinho da sua casa, põe seu computador, acessa www.tvc.com.br, vai ver lá, Conferência Estadual Espírita, acessa e assiste as palestras, tranquilo. Aí eu falo assim, não vou poder ficar na frente do computador. Não tem problema, pega o seu celular então, que tem acesso à internet, radioboanova.com.br, põe o fone de ouvido, vai dirigindo e assistindo a conferência pela cidade. Pode até ficar lá no seu comércio, às vezes lá com o fone de ouvido, atendendo um cliente, entre um cliente e outro você está ouvindo a conferência, não tem desculpa para não participar. Bom, acaba a conferência daí no domingo, já estaremos aí no meados de março. No dia 5 e 6 de abril, nós teremos em Cascavel uma outra pessoa de muita competência, o Dr. Andrei Moreira. Ele é médico lá em Belo Horizonte, presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, com vários livros publicados, e ele vai fazer um trabalho especial para nós na área da sexualidade. A sexualidade sob a ótica do espírito imortal. Então, considerando nós como espíritos imortais, possíveis de reencarnar como homem ou como mulher, como é que fica a questão da sexualidade, a questão da homossexualidade, da homoafetividade e tudo mais? É uma pessoa, eu considero ele como mais capacitado hoje no movimento espírita brasileiro para falar sobre esse assunto. E nós conseguimos trazer ele depois de 2 anos pelejando aqui, conseguimos um espaço na agenda. Ele chega no sábado, vai fazer uma palestra lá no Caminho da Luz à noite, às 20 horas, e depois nas 8h30 ele vai fazer um seminário de 4 horas de duração falando sobre esse assunto, para a gente não ter mais dúvida. Então ele fica com a gente, almoça, depois na parte da tarde ele fica só com os jovens, respondendo dúvida do tema de manhã. Os jovens ficarão com a gente o dia inteiro. Então, gente, vamos agendar, porque assim, conhecimento é uma coisa tão difícil, tão cara, e no movimento espírita nós não pagamos nada para adquirir esse conhecimento, que vale para nós como espíritos imortais. Nunca mais vamos perder esse conhecimento. Vamos poder compartilhar, dar orientação para quem precisar, educar os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Está aí. O homem sai lá de Belo Horizonte, vem, né, para ficar com a gente no final de semana, se abstendo aí do convívio com os seus entes queridos. Então, assim, nós não podemos desperdiçar a oportunidade dessa de ir aprender um pouco mais, né? Por mais que já saibamos, é sempre bom ouvir alguém que tem uma outra abordagem, uma outra ótica, porque isso nos enriquece, tá? Então, é uma alegria poder vir aqui convidar vocês para esses eventos que a União Regional Espírita está promovendo, né? Com o apoio de todas as casas espíritas da nossa região. Muito bem, muito obrigado. A regional honra-se em ter o nosso Jorge conosco. Periodicamente nós nos colocamos nessas estradas da vida. Jorge tem sido um companheiro prestimoso e temos reciprocamente aprendido muito nós dois nessas nossas andanças. Jorge está trazendo hoje para compartilhar conosco algo muito interessante. Destino ou livre-arbítrio, escolhas e consequências. Geralmente ele nos permite que façamos uma pequena introdução com uma provocação. Depois o Jorge inclusive amplia essa situação. O livro é Opinião Espírita. Nosso querido Chico, quando ainda tinha ao seu lado o senhor Valdo Vieira. Aqui, Espíritos Emmanuel e André Luiz. Esta mensagem, ela é ímpar, então ela é de André Luiz. Decisão. Rapidinho. Diz o benfeitor o seguinte, ele se fundamenta no capítulo 24, no item 15 do Evangelho. É de lá que o benfeitor tira a sua inspiração. Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos a optar por um só caminho, de cada vez para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Conquanto possamos caminhar 1000 léguas,
Somente progredimos em substância avançando passo a passo. Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida. Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas, a frutificar em bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Certeza no bem denuncia a felicidade real, e confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Guardas contigo o tesouro de experiências acumulados em milênios de luta que podem crescer aqui e agora a critério do teu alvitre. Recorda que o berço de teu espírito fulge longe da existência terrestre. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e relevando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. Nós não temos dúvida que o nosso Jorge vai passar por essas questões e vai nos ampliar ainda mais as mesmas. Vamos ouvi-lo porque ele tem uma mensagem para passar para nós. Muito boa noite, meus amigos. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, revendo velhos amigos, conhecendo novos amigos. Nós sempre costumamos falar que se uma palavra, uma frase, um pensamento que aqui for trazido puder contribuir para que a pessoa possa melhorar alguma coisa na sua vida, mudar algum rumo, encontrar um caminho, nós estaremos regiamente recompensados, pois é apenas e tão somente esse é o nosso objetivo. Nós também queremos pedir a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos espirituais, que permitam que nós tenhamos hoje um raciocínio claro, o pensamento cristalino para poder transmitir a nossa mensagem. Nós trouxemos hoje para a nossa reflexão um assunto que consideramos da maior importância. Muitas vezes em nossa vida nós nos defrontamos com situações absolutamente de dificuldade, às vezes até de desesperança, quando temos grandes embates em nossa vida. Perdas pessoais, perdas materiais. Trabalhamos em constante dificuldade e nossa vida às vezes nos prepara grandes armadilhas. E às vezes nós ficamos pensando a que atribuir essa situação e essas circunstâncias. Nós sabemos que um pensador espanhol chamado José Ortega y Gasset, ele disse em certa ocasião que o homem é ele e suas circunstâncias. Nós vivemos manipulados por circunstâncias. Às vezes nós costumamos citar o exemplo de uma família numerosa, como era no nosso tempo, 10 irmãos. Às vezes a família criada com a mesma educação, os filhos com a mesma carga genética, com os mesmos ensinamentos, e dali sai recebe uma oportunidade, viaja para uma cidade próxima, cursa uma faculdade, cria uma empresa, se dá bem em tudo que faz. Outro, às vezes, não consegue prover a necessidade mínima para o seu alimento. Um cai para o vício, transforma-se em alcoólatra, outro se transforma, às vezes, num religioso, numa pessoa de altíssimo nível moral. Mas o que determina essas circunstâncias que fala Ortega y Gasset?
Por que essas circunstâncias são tão diferentes? Poderíamos atribuir isso à sorte? Alguém às vezes fala, é os astros, a culpa é dos astros, a culpa é de... Alguns até culpam os outros. Nossa vida seria uma maravilha se não fossem os outros. Mas será que é assim? Se nós fôssemos materialistas, nós diríamos que tudo na nossa vida é uma questão de probabilidade matemática. Eu saio aqui por uma coincidência, eu atravesso a rua no momento em que um automóvel está passando com uma pessoa embriagada e ele me atropela e a pessoa tem um problema qualquer, pode morrer inclusive. Mas o que seria isso? Coincidência? Nós que somos cristãos, acreditamos e temos certeza, por uma questão de lógica, na existência de Deus, visto da forma como a doutrina espírita nos mostra Deus, não daquela forma que nós conhecemos lá na nossa religião, da onde nós viemos, onde nós conhecíamos um Deus cioso, vingativo, um Deus que castigava. O Espiritismo nos mostra um Deus diferente. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos superiores: que é Deus? Veja que ele tira o personalismo, ele não pergunta quem é Deus, pergunta que é Deus. E os benfeitores do mundo maior respondem uma pergunta, uma resposta maravilhosa, uma síntese impressionante. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí Kardec vai inquirindo, perguntando mais sobre a ideia de Deus, até que num determinado momento ele pergunta: mas se nós podemos entender a natureza íntima de Deus, na questão número 10. E os espíritos respondem: não, nós não temos ainda condição de conhecer, porque falta para isso o sentido próprio, que nós só vamos adquirir com a nossa evolução, com o nosso progresso espiritual. Um dia nós chegaremos a entender a essência de Deus. Hoje nós não temos condição. Mas já dizia Krishna que só o infinito e o espaço podem compreender o infinito. E só Deus pode compreender a Deus. Então não tenhamos ilusões, porque ainda na nossa condição entender Deus não é possível. Mas se nós não entendemos a essência íntima de Deus, nós podemos conhecer os seus atributos, por exemplo. E isso é importante no raciocínio que nós estamos conduzindo. Os atributos de Deus. Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, infinitamente perfeito, único. E principalmente, nós vamos aqui usar muito a ideia de que Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus é soberanamente justo e bom, como é que nós determinamos então essas diferenças de circunstâncias que movem aquela família que comentávamos agora há pouco? Por que as diferenças? Aí nós vamos encontrar uma palavra na doutrina espírita que nós costumamos falávamos agora há pouco, o Vanim, que nós encontramos, segundo Erasto diz, a segunda palavra no vocábulo divino. A primeira é amor e a segunda é reencarnação. Não se consegue, e eu desafio quem quer que seja, padre, pastor ou quem quer que seja, que me explique essas diferenças de circunstâncias das pessoas sem usar a reencarnação. Nós encontraremos ali uma ideia de que Deus então tem preferências. Nós vamos encontrar aí pessoas criadas com absolutas vantagens sobre outras. Vamos encontrar a ideia da criação de anjos, querubins, serafins. Vamos encontrar essas ideias de que Deus tenha criado pessoas favorecidas. Nós sabemos, e é tão fácil de observar, Vanim falava esses dias, no mesmo dia que nasceu o príncipe George, lá na Inglaterra, no mesmo dia, olha a coincidência, a televisão dava uma notícia e em seguida outra. Lá em Salvador nasce um menino e é abandonado numa caixa de sapato, jogado no lixo. Olha a diferença de circunstância. Enquanto um nasce para ser o futuro rei da Inglaterra, o outro nasce e é abandonado no lixo. Que diferenças! Por que isso?
Sem a reencarnação nós não conseguimos explicar essa diferença. Mas a reencarnação nos mostra que nós conseguimos entender, que nós conseguimos conciliar a ideia da justiça de Deus diante dessas circunstâncias tão adversas, somente usando a reencarnação. Esses problemas, essas circunstâncias, são problemas que nenhuma filosofia pode resolver e anomalias que nenhuma religião justifica. Reencarnação, oportunidade de renovar, renovadora de corrigir os nossos erros. Nós nascemos todos iguais, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de que não temos a ciência. Nascemos simples. Vamos desenvolver. Dentro de nós, Deus colocou a semente do progresso, o germe do progresso. Nós todos, o ser humano, ele tem uma única fatalidade na vida dele. Ele está condenado a progredir. Por mais que nós queiramos ser reticentes, teimosos, não, eu não quero progredir, você pode repetir, como aquele aluno que não estuda. Repete 1 ano, 2, 3, um dia ele vai despertar e vai conseguir progredir, porque essa é uma lei natural. Então, como nós temos essa lei de progresso, nós vamos tendo pela reencarnação, criados lá simples e ignorantes, vamos recebendo as incumbências do Pai, como nós tratamos os nossos filhos. Nós não damos um carro para uma criança de 10 anos dirigir, não tem ainda as condições. Chegará o momento. Nós também, conforme vamos evoluindo, progredindo em ciência e em moral, Deus vai nos permitindo que nós façamos cada vez mais escolhas. E essas escolhas que nós fazemos no dia a dia, e os cientistas falam que nós fazemos às milhares, todos os dias, porque a nossa posição de sentar, a nossa conversa, o nosso olhar, tudo são decisões que nós tomamos. O fato de estar aqui é uma decisão, o fato de não estar é uma. Durante o dia tomamos milhares de decisões. Essas decisões vão construindo em nós um futuro. Vão construindo em nós aquilo que eu digo que seria o nosso DNA espiritual. E nós vamos levando ao longo de uma vida e de muitas vidas. Então nós somos criaturas absolutamente únicas no mundo. Embora sejamos irmãos, estamos caminhando juntos num mesmo caminho, mas essas decisões que nós usamos nos fazem absolutamente únicos, porque as nossas decisões são diferentes. Lá já dizia Sartre, um grande filósofo materialista, ele dizia que nós vivemos entre as nossas escolhas e as consequências que advêm delas. Escolhemos e temos a consequência. Muitas dessas escolhas nossas que nós fazemos e que as consequências vêm invariavelmente, às vezes, logo em seguida, dessa nossa mesma existência. Como nós temos, às vezes, queixa da nossa saúde, dos nossos problemas, às vezes. Mas é tão fácil observar como, às vezes, temos deficiência em cuidar da nossa alimentação, exageramos no álcool, no tabagismo, às vezes não temos uma vida regrada, e depois virão as consequências, fatalmente, escolhas e consequências. Mas aí, muitas vezes, tem algumas delas que nós falamos que, mas essa daqui eu não sei, eu não tenho responsabilidade sobre ela. Às vezes temos uma vida normal e aí acontece que nós perdemos, como nós falamos impropriamente, um filho. E como justificar isso na vida atual? Se você não tem, nunca teve e nunca passou pela sua cabeça que você fizesse isso para uma outra pessoa. Então você se pergunta, mas que justiça é essa que me impõe tamanho castigo? E falo isso até por experiência própria, embora não goste de fazer autobiografia. Mas vivemos essa situação e por isso falamos como exemplo. Por quê? Ali estava uma questão que sem a reencarnação eu não conseguiria explicar. Ou então eu teria um Deus vingativo, castigador, e isso não faz parte do nosso pensamento de Deus, do nosso Pai, que Ele é acima de tudo amor. Toda a criação, meus irmãos, é uma obra do amor de Deus.
Então, durante as nossas vidas, sequência, temos um intervalo entre uma e outra, em que nós, num determinado momento, deixamos essa nossa indumentária física, que faz parte desse planeta, que nós tiramos dela. São células, são átomos, células de carbono, de hidrogênio, oxigênio, nada mais que isso, e que um dia ficará de volta lá, na Terra, de onde veio, pertence a esse planeta. Mas nós sobrevivemos a isso. Alguém já disse certa vez, se você quer entender o que é o espírito de uma pessoa, olhe para um cadáver e veja o que sobrou ali. Nada mais de brilho do olhar, nada de voz, nada de sorriso, nada de nada, apenas algo inerte que ficou para ser levado lá e colocado na terra. O que saiu dali? A essência. Dali saiu o espírito, saiu aquilo que pensa, que raciocina, que faz, que toma atitudes, que toma escolhas em toda a vida. Ali saiu aquele ser, aquela essência, o eu maior. Então, quando nós saímos desse corpo material, passamos para um mundo espiritual e nada de céu e inferno, vejam bem, isso são criações absurdas de alguém que precisava o céu para colocar alguém em contemplação sem nenhum motivo, que num mês depois já estava cansado ou queria mudar de vida, porque quem que pode viver eternamente apenas em contemplação? Principalmente vendo outros que não tenham conseguido o mesmo sucesso, sofrendo, irmãos, pais, mães, porque o inferno daí seria um castigo eterno, também criado para que alguém pudesse se autodenominar o interlocutor de Deus, para que pudesse te salvar desse inferno. Criação absurda, como a criação absurda é o demônio, porque demônio também não existe. Existem espíritos temporariamente, veja a palavra, temporariamente desencaminhados. Um dia voltarão, porque também são herdeiros do Pai. Então não existe demônio. Deus não teria criado alguém voltado eternamente para o mal, sem conserto. Que tipo de Deus seria esse? Que criaria um inimigo natural que viesse tentando as pessoas, desencaminhando e levando para que ficassem eternamente sendo castigadas, sem que aquele fogo corrigisse nem arrumasse nada, apenas castigo, vingança. Não faz sentido. A doutrina espírita nos clama sempre para a razão. Nós estudamos o espiritismo para entender o porquê das coisas. Nós lembramos até, aconteceu um fato importante lá no ano 2000, quando a ciência entrega para Bill Clinton, presidente americano, o genoma humano completo. 33 bilhões de caracteres mapeados. Entregue para o presidente e eles disseram para o presidente, em 10 anos nós vamos encontrar a solução para as doenças no gene e vamos curar lá. Não aconteceu ainda, eles pediram mais uma moratória, mas vai acontecer. E ele dizia naquele dia, quando ele fez esse chefe do projeto, que chamava Michael Collins, ele escreveu um livro que eu li até por sinal, numas férias, fiquei encantado. O livro chama A Linguagem de Deus. Segundo ele, esse genoma, esse livreto de garantia do ser humano, foi a linguagem que Deus usou para construir nós, seres humanos. E ali ele fala algo que encanta e ao mesmo tempo eu queria estar perto dele para falar. Ele fala assim, nós vamos conseguir descobrir que no gene N34G vai ter um câncer e uma criança vai desenvolver um câncer com 11 meses de idade. Vamos chegar a esse ponto. Aí eu queria estar lá para perguntar, por que essa criança e não a outra? Por que aquela iria ter um câncer com 11 meses? Capricho de Deus? Vingança? Que culpa teria essa criança para desenvolver um câncer com 11 meses? Reencarnação. Problemas do passado. Escolhas infelizes. Gestos comprometedores.
Isso determina que a pessoa tenha isso lá adiante. Pode ser prova? Pode. Porque quando nós estamos nesse mundo espiritual e nós programamos uma nova vinda, e aqui às vezes encontramos nossos filhos adolescentes que nos falam: eu não pedi para nascer. O Espiritismo fala: não, você não pediu, você implorou para nascer. Porque aqui é que nós viemos resolver os nossos problemas, e lá nós vemos o quanto é necessário resolver os nossos problemas. Então pedimos uma nova oportunidade para vir resgatar e evoluir, poder estar junto com aqueles que estão mais elevados e mais altos. Nesse mundo espiritual nós fazemos nossas escolhas, ajudado por mentores, amigos, familiares, porque a nossa família espiritual deve ser enorme. Pensa, imagine, todas essas existências, quantos amigos espirituais, às vezes muito mais evoluídos do que nós, estarão lá para nos dizer: olha, Claudemir, é bom você resgatar esse papo que você está devendo. Isso que você fez lá numa outra, ainda marca o seu perispírito. Que tal você resgatar isso para progredir? E ele escolhe. E depois às vezes a gente vem aqui e fala: mas por que comigo? Por que tem que acontecer isso comigo? Porque nós fatalmente escolhemos as nossas provas, nossas expiações. E às vezes escolhemos provas das quais nós nem devemos para poder evoluir mais depressa. Muitas vezes nós não estamos devendo e passamos por dificuldade muito grande. Mas o que é a dificuldade? Se não é uma forma de aprender, de domesticar, de educar. A dor, já dizia, né, a inventora Joana de Ângeles, abençoada dor. Sem a dor nós não corrigiríamos nada na vida. Eu falo às vezes usando um exemplo material: se pegamos um espinho no pé e não teríamos dor, daqui a um tempo fatalmente teríamos que amputar por uma gangrena ou por uma inflamação muito grande. Mas a dor está ali para dizer: olha, tem alguma coisa errada contigo. Vai lá, tira esse espinho, bota um remedinho, está tudo resolvido. Da nossa parte moral também as coisas funcionam assim. Quando temos as nossas dores, com elas vem uma mensagem, vem um pedido, vem uma recomendação: olha, é preciso que você veja melhor isso, aquilo, aquele outro. Abençoada dor, disse Joana de Ângeles. Então nós pegamos, escolhemos essas provas, as expiações. Deus, na sua bondade, dosa, para que nós não tomemos mais do que temos capacidade de aguentar, porque senão fatalmente partiríamos para o suicídio ou para outra fuga qualquer. Mas nós escolhemos e recebemos a dose certa. Como diz lá no Cancioneiro Popular, tão bonita a musiquinha que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio é a prova, o cobertor é a bondade de Deus. Então nós escolhemos nossas provas e viemos, enfrentamos. E aqui estamos, resgatando cada uma de nossas deficiências, de nossas dificuldades. Nós, citando o Livro dos Espíritos, na questão 258, quando trata de escolhas de provas, Kardec pergunta: quando no estado errante, quando estamos no mundo espiritual, e antes de reencarnar, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Ele sabe o que vai enfrentar? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio, a liberdade de escolha, aquela que nós falamos que vai sendo desenvolvida e que Deus vai nos largando mais liberdade e nos cobrando, porque já Sócrates dizia: não existe liberdade sem responsabilidade e nem saber sem consciência. Então nós temos liberdade, sim, mas vamos ter que responder. Então nós mesmos escolhemos esta prova, e por isso a necessidade de reencarnar, essa chance que nós imploramos a Deus. Mas ele pergunta em seguida: mas se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que nós vamos enfrentar durante a vida são previstas, escolhidas? Então, não, todas não. Nós escolhemos as linhas mestras, o gênero de provas.
Todas não é a palavra, dizem os Espíritos, pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vai acontecer, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequência de vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. A nossa liberdade. Os detalhes dos acontecimentos da nossa vida nascem das circunstâncias. Mas aí é que está. E nós vamos entender porque César Lombroso disse, aquele especialista em direito que falou, que em qualquer circunstância, a última palavra sempre é nossa. Em qualquer circunstância nós ainda podemos escolher. Ah, mas a pessoa teve esse problema, por isso se transformou num marginal. Então todas as pessoas que acontece isso se transformam em marginal. Ah, mas a vida dele foi difícil, por isso que ele roubou. Mas será que todas as pessoas que têm dificuldade vão roubar? Não justifica. A escolha é de cada um. E as consequências também. Então fica aí a ideia de que nós temos essa liberdade, mas também a responsabilidade. Aí na questão 621, para completar, onde Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Veja que não está escrita na Bíblia, no Alcorão ou em qualquer livro sagrado. Os Espíritos respondem, na consciência. Na nossa consciência. Aqui está o juiz que vai julgar os meus próprios atos e as minhas escolhas, independente de castigo de Deus ou de qualquer coisa assim. Nós mesmos vamos adquirindo a consciência dos nossos erros e vamos buscando a solução. Quando nós falamos a ideia de Deus, então eu conto que às vezes, numa certa ocasião, aquele magnata da televisão, chamado Ted Turner, da CNN, ele tinha uma irmã de 13 anos de idade. O pai dele, um daqueles irlandeses do cabelo vermelho, aquelas pessoas rígidas, duras. E essa menina, com 13 anos de idade, teve uma doença e veio a falecer. O desespero dele era tão grande. No dia do enterro, chegou um pastor. Aquelas pessoas bem intencionadas, chegou e disse para ele, mas o senhor tenha calma, tenha paciência, que essa é a vontade de Deus. Ele olhou para o pastor e disse, se o seu Deus é capaz de fazer isso com a minha filha, não quero conversa com ele. Vejam que equívoco, jogar nas costas largas de Deus os nossos problemas. Ali estava toda uma história que vinha seguindo seu rumo, resgate, vinha seguindo prova, aquilo tudo obedecia a uma lei maior. Não era a vontade de Deus castigar, fazer sofrer, quem quer que seja. Eram as escolhas de cada um. Aí também nós temos uma 628, que pergunta, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Se nós, sabendo que é tão claro esse raciocínio, os Espíritos respondem, importa que cada coisa venha ao seu tempo. Passamos por aquela ideia do inferno, do castigo, do demônio que persegue. Hoje, o ser humano cresceu, evoluiu. Nós temos como raciocinar, nós sabemos que isso não faz sentido. Eles dizem, os Espíritos, a verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, do contrário, o cega. Nós estamos em condição hoje, meus caros amigos, irmãos espíritas, de entender essa realidade da nossa vida, a ideia da responsabilidade, tirar aquela ideia da salvação pela graça, que tanto se vende, a palavra é essa mesmo, tanto se vende por aí nas televisões. Ah, eu agora estou salvo porque eu pertenço a essa ou aquela denominação religiosa. Esquece, não tem sentido. Cristo jamais prometeu salvação gratuita para ninguém. Ele disse, toma a tua cruz e siga-me. O que é a cruz? Os nossos resgates,
as nossas dívidas com o passado, as dívidas com a lei. Essa lei de Deus que está escrita na nossa consciência. E que toda vez que nós fazemos as coisas certas, ela parece que algo dilata dentro de nós. Dá uma sensação gostosa de prazer. E toda vez que nós contrariamos essa lei, parece que alguma coisa se fecha, se tranca. Dá uma impressão de peso. Às vezes nós nos arrastamos. Nós vemos pessoas que parece que pesam 1 tonelada, andando com dificuldade, aquele peso. É complicado, mas é por aí. Os malefícios causados na sociedade por essa ideia da salvação gratuita. Quando nós imaginamos, e aqui vai uma crítica, sim, que as pessoas vendem a ideia de que nós podemos fazer muitas coisas, ou quase tudo, e depois, num determinado momento da nossa vida ou da nossa desencarnação, vamos ter a sorte de encontrar um desses representantes de Deus que nos dá uma bênção, passa um óleo e nos encaminha direto para os braços do Criador. Não faz sentido. Não há óleo que mude as nossas dívidas com Ele, com a lei. Essa lei que nós estamos contrariando. Então nós temos que ter a ideia de que essas ideias causaram muito problema para a sociedade. Ainda hoje nós temos grandes resgates sendo criados quando falamos dos rombos dos cofres públicos, quando pessoas levam milhões de dólares para um paraíso fiscal, tirando de alimento, de escola, de remédio de criança, leite de criança, remédio de idosos, leitos hospitalares que não são construídos, estradas que matam gente porque não são cuidadas, porque alguém tirou o dinheiro e botou num paraíso fiscal. Que tipo de débito essa pessoa contraiu com a lei? E vai ter que resgatar. Se ele soubesse disso, eu pergunto, será que faria? Se soubesse que a responsabilidade seria invariavelmente depois cobrado? O perdão, alguém já disse certa vez, mas vocês espíritas não acreditam no perdão? Ah, acreditamos sim, porque Deus é Pai. Mas o perdão, ele começa primeiro pelo arrependimento, que é o início do processo, e é bom que seja logo. Se arrepender do que você fez de errado. Segundo, a expiação. Sofrer pelo mal causado, física ou moralmente. E terceiro, a reparação. Devolver. Fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Esse processo todo aí, então, nós conseguimos o perdão. Quando nós nos arrependemos, expiamos e reparamos. Aí, Deus perdoa sim, porque Deus é Pai. Estamos todos sujeitos a essa lei de causa e efeito. Tudo que o homem faz de bem, como falamos, nos leva para a ideia de paraíso, de céu. E o que nós falamos de mal, o inferno. Céu é onde existem espíritos felizes, leves, sem dívidas. E o inferno é onde se concentram as pessoas endividadas com a lei. Meus amigos, esse assunto é tão vasto, é tão maravilhoso, que nós poderíamos ficar aqui, fazer um seminário sobre a lei de causa e efeito, sobre essas nossas escolhas. Mas nós vamos ainda ter que voltar outras vezes para continuar, porque o tempo é curto. Nós temos apenas... Eu tenho um amigo que ele é ateu, uma pessoa muitíssimo boa. E ele fala, às vezes, para me provocar, ele fala assim, como é que você consegue me explicar, Jorge, que Deus criou o homem falível, que erra, e depois o condena por seus erros? Aí, meu amigo, sem a reencarnação, não dá para explicar. Fica a ideia de Deus como tendo escolhidos, de Deus como tendo preferência. Seria a negação da bondade e da justiça de Deus, se verificássemos a hipótese da alma ser criada junto com o corpo. Aí sim teríamos que rever toda a ideia de justiça, porque aí então Deus daria para um filho do Antônio Hermínio de Moraes, vai para a aula de helicóptero.
melhores faculdades, dinheiro à vontade, felicidade, saúde, viagem para o exterior. E o menininho lá que nasce, o Francisco, lá na favela, no meio da droga, tetraplégico, doente, fatalmente vai morrer com 15 anos, enfrentando a polícia, porque provavelmente vai se transformar num traficante. E esse menino vai passar o resto da eternidade pagando por esse pecado? Tem alguma sensação de justiça nisso? De forma nenhuma. Só se for vingança. E Deus não se vinga, porque Ele é a perfeição levada a todo o infinito, todas as perfeições. Devemos questionar, diz esse meu amigo, a lógica de que Deus onipotente, onisciente, conhece o que vai acontecer com a gente, criou o homem falível e depois o culpa e o condena por seus erros. É difícil entender. A nossa doutrina espírita, abençoada doutrina, ela nos traz muitas coisas maravilhosas. Nos diz que o Espírito tem o inviolável livre-arbítrio. Isso nem Deus tira, porque foi Ele que nos deu a liberdade de escolher. Sendo que tudo lhe é permitido fazer, mas cada infração às leis naturais implica necessariamente no resgate, como parte do processo de aprendizado, de construção do conhecimento e da felicidade verdadeira. O plantio é livre, disse alguém, mas a colheita é certa. O único determinismo a que o homem está sujeito, que nós já falamos antes, é o da evolução. O homem tem que progredir. Todos nós, espíritos imortais, fomos criados a partir daquela ideia de simples e ignorantes, em consonância com a justiça de Deus. Mas vamos progredir, porque essa também é uma lei ao longo dos milênios. E aqui nós vamos entendendo até a diferença de um Selvícola, de um selvagem e de um Francisco de Assis. A diferença não é na criação, é no caminho percorrido. Os dois têm uma diferença muito grande. Um pode ser um espírito apenas iniciando sua caminhada, às vezes ainda com escolhas poucas, porque ainda não desenvolveu a sua liberdade ainda, porque não tem consciência. E o outro já caminhou, já fez todas aquelas conquistas. Nós temos apenas para informar, assim, já caminhando para o encerramento, que no item 128 do livro, que é o Espiritismo, uma obra maravilhosa de Kardec, ele nos diz que se tem o homem o livre-arbítrio ou se ele está sujeito à fatalidade. Tem livre-arbítrio ou a fatalidade? Ou existe um destino? E a resposta é impressionante, a sua clareza. Os Espíritos dizem, se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade no mal que pratica, nem mérito no bem, porque a fatalidade estava escrito. Por que culpá-lo? Toda punição seria uma injustiça e toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é a consequência da justiça de Deus, é o atributo que a divindade imprime aos homens e o eleva acima de todas as outras criaturas. Essa liberdade. Então, nós podemos também entender que o Mestre Jesus, como falamos, nunca prometeu essa salvação gratuita. O nosso futuro é construção diária. A questão do livre-arbítrio, meus irmãos, é das que mais têm preocupado filósofos e pensadores, teólogos, que conciliar a vontade de Deus, a justiça, com o exercício das leis naturais é muito difícil, tanto quanto a fatalidade pode pesar sobre o destino humano. Os ensinos dos Espíritos vieram elucidar essa questão. Eles nos dizem a fatalidade aparente, isso que acontece, essas desgraças que às vezes nos abatem, nos castigam na vida, que semeiam males pelo caminho, dizem eles, não é mais do que a consequência do nosso passado, que é um efeito voltado sobre a causa. É o complemento do progresso que aceitamos antes de renascer.
atendendo ao conselho de nossos amigos e nossos benfeitores espirituais para a nossa maior elevação. O destino é o resultante, através das vidas sucessivas, de nossas próprias ações e as nossas livres resoluções. Mas nós temos uma notícia boa para encerrar. Como o Jornal da Globo termina sempre com uma noticiazinha boa, depois de tanta desgraça, eu tenho uma notícia boa. Mas se nós fazemos o mal para alguém, mata-se uma pessoa, essa pessoa fatalmente teria que passar pelo mesmo que eu passei, então o outro teria que matá-la. Esse outro criaria para ele uma dívida, que também, por sua vez, teria que passar pela mesma situação, e o mal então se perpetuaria, não haveria solução. Aí nós temos a grande notícia, que existe uma moeda de troca, que é aceita por Deus, para resolver os nossos problemas. Aquilo que o apóstolo falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus amigos, o amor ao próximo, o bem que fazemos às pessoas, à humanidade, quando agimos como pessoas corretas, quando criamos filhos educados, quando procuramos, não, isso aqui não está certo, lutamos contra as injustiças, quando trabalhamos para ajudar um amigo que às vezes precisa de uma mão, de um ombro amigo, quando temos essa boa vontade, essa fraternidade que nos une como irmãos, esse amor, isso é a única moeda de troca que pode superar as nossas dívidas com a justiça, sem que tenhamos necessidade de passar pelo mesmo problema. Olha que coisa boa. Então está aí, meus amigos, a grande notícia. Podemos, sim, devemos, todos nós somos devedores, porque esse aqui é um planeta de provas e expiações. Mas temos como resgatar as nossas dívidas sem que tenhamos que passar por sofrimentos atrozes, por grandes dificuldades, trocando isso pelo amor ao próximo, pela convivência pacífica, pela harmonia, pela construção. Vamos imaginar o quanto isso é importante em nossa vida, porque hoje a ciência já mostra que nosso pensamento é energia, que nós conseguimos influenciar uma molécula de água colocada num microscópio gigante e diante de uma música, diante de um pensamento deletério, toma uma forma. Põe uma música calma, um pensamento, uma oração, a molécula se transforma em outra configuração. Pensamento influenciando até a matéria. Então esse pensamento que nós precisamos corrigir no nosso dia a dia, no trato com os nossos semelhantes, com as pessoas que convivem conosco, o pensamento, a ação, tudo, a intenção fará de nós pessoas melhores, onde nós temos com certeza a condição de resgatar os nossos grandes dívidas com o passado e com a lei, sem que tenhamos que sofrer consequências maiores. Muito obrigado pela atenção, que estejamos todos em paz. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade.